Boa tarde, meninos, tudo bem? Então, a gente aprendeu nas aulas do semestre passado sobre as nossas unidades de medida, né? Que eu falei também hoje para vocês mais cedo como revisão, o metro, o grama e o litro. Todas as nossas 3 unidades de medidas, essas são as principais, elas têm os submúltiplos, que ficam do lado direito, e tem os múltiplos, que ficam do lado esquerdo. Isso da gente já viu, né? A forma de escrever os símbolos e os nomes dessas unidades de medidas são todas parecidas. Olha aqui, se você perceber, o início é sempre o mesmo. O nosso início é sempre o mesmo. O que muda é só o final. Quando eu falo de metro, eu tenho o M no final. Quando eu falo de grama, eu tenho o G. Quando eu falo de litro, eu tenho o L. Tá? E vamos só reler novamente os nomes desses múltiplos e desses submúltiplos antes da gente tratar do nosso assunto de hoje, que é conversão. Tá? Eu tenho o metro, que é a minha unidade base de medida de comprimento, e eu tenho os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Submúltiplos são as partes menores, é quando eu divido esse metro por 10, por 100 ou por 1000. Decímetro, centímetro e milímetro. O nome é o mesmo, basicamente, para os de baixo, grama e litro. Ó, decigrama, centigrama, miligrama. Decilitro, centilitro, mililitro. O começo é o mesmo, só muda o final. Que aqui eu falo metro, por causa do metro. Aqui eu falo grama e aqui eu falo litro, tá? Então, decímetro, centímetro, milímetro. Decigrama, centigrama, miligrama. Decilitro, centilitro, mililitro. E são as partes menores, é quando eu divido essas minhas unidades principais por 10, por 100 ou por 1000 partezinhas. Então, aqui, esse aqui significa as partezinhas menores, quando eu tenho pedacinhos bem pequenos da minha unidade de medida. Os múltiplos são as partes grandes, é quando eu acumulo. Quando eu acumulo 10 metros, eu tenho decâmetro. Quando eu acumulo 100 metros, eu tenho hectômetro. Quando eu acumulo 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro. Tá? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Aqui é decagrama, hectograma, quilograma. Decalitro, hectolitro, quilolitro. Então, vocês estão vendo que o nome é muito parecido, só muda também o final, tá? E aqui são os múltiplos. Ok. E aí, muitas das vezes no nosso cotidiano, a gente pode ouvir as pessoas falarem usando qualquer uma dessas unidades de medida. Algumas são mais comuns, né? Mas a gente pode ouvir falando sobre qualquer um. Alguém pode falar, por exemplo, que mediu essa caneta e essa caneta tem 100 milímetros, por exemplo, né? Um exemplo vago, tem 100 milímetros. Outra pessoa pode falar que mediu essa caneta e essa caneta tem 10 centímetros. E as duas podem estar certas, porque 100 milímetros é a mesma coisa que 10 centímetros. Mas como, professora? Como que eu aprendo a mudar a unidade de medida? Se alguém está falando em milímetro, eu consegui transformar isso para centímetro, eu consegui transformar para metro. Eu consegui entender que quando alguém está falando 20 quilômetros é a mesma coisa que 20 mil metros. Quando alguém está falando de 60 quilogramas é a mesma coisa que 60 mil gramas. Como que eu vou fazer essas conversões? Então, essas conversões vão ser feitas usando essas setinhas aqui. Eu coloquei aqui para ajudar vocês. Quando a gente anda com a vírgula, eu expliquei para vocês hoje, na nossa primeira aula, né? Quando a gente anda com a vírgula aqui, ó, para poder mudar a unidade, a gente está andando as casas decimais. Então, na verdade, eu estou multiplicando por 10. Cada vez que eu ando para a direita, eu multiplico por 10. Vocês aprenderam isso? Quando a gente multiplica por 10, nossa vírgula está andando para a direita. Então, se eu estivesse falando de 5 quilômetros, aqui teria um 5, né? A vírgula estaria aqui. Se eu quero transformar para decâmetro, a vírgula vai ter que andar para cá e para cá. Isso significa que eu multipliquei por 10 e depois multipliquei por 10 de novo. Ou seja, eu multipliquei por 100. Então, olha só, se eu preciso andar 2 casas, eu vou pegar o número e vou multiplicar por 100. Se eu precisar andar 3 casas, eu vou multiplicar por 1000. É sempre a quantidade de zerinhos aqui que eu for a quantidade de casas que eu for pulando é a quantidade de zeros, tá? Do número que eu vou multiplicar, do meu fator. Se eu precisar sair lá do quilolitro até o mililitro, aí eu vou multiplicar por 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu tenho que multiplicar por 1 milhão para eu conseguir descobrir o número dessa conversão, tá? Então, sempre que eu estiver andando da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Para eu sair daqui do decagrama e andar até o grama, eu ando 1, 2 casas. Então, eu vou multiplicar por 10 de novo. Ou seja, vou multiplicar por 100, né? Então, eu faço
essas multiplicações. Mas quando eu estiver andando da direita para a esquerda, quando eu quiser transformar de um número de uma unidade menor para uma maior, eu faço o contrário. Se para cá eu tenho que multiplicar, quando eu estiver andando para a esquerda, eu tenho que dividir. Então, se eu quiser sair lá do miligrama e andar até o hectograma, eu tenho que dividir. Aí eu vou contar as casas que eu estou pulando. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por uma potência de 10 que tem 5 zeros, tá? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Então, eu tenho que dividir por 100.000. Então, para a direita, quando eu ando para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu ando para a esquerda, eu divido por 10, tá? 10, 100, 1000, essas potências, tá? Cada casinha é uma vez que eu estou multiplicando ou uma vez que eu estou dividindo. Então, para eu conseguir fazer essa conversão, eu tenho que saber essa tabelinha aqui, tá bom? Tem que saber essas tabelinhas de cor. Se você decorar uma, aprender uma, você sabe as outras, porque só muda o final aqui, tá? Só muda o finalzinho. Mas você tem que saber ela. Por enquanto, vocês podem usar ela, olhar para ela para poder fazer. Depois, a gente vai começar a tentar fazer os exercícios já sem precisar ficar com essa colinha, tá? Conseguir fazer de cabeça. Mas, por enquanto, vocês podem olhar. Eu peguei alguns exercícios da apostila para a gente resolver e a gente ver como é que funciona isso na prática, né? Porque na teoria a gente fala, mas a gente tem que praticar muito na matemática para que o exercício, para que o conteúdo fique fixado na nossa cabeça. Então, eu peguei os exercícios da página 95 primeiramente. Ele fala de metros, eu estou andando aqui nas unidades de medida do metro, mas vale se fosse para grama, vale se fosse para litro, de toda forma é do mesmo jeito, tá? Então, o primeiro está perguntando 1 metro, eu quero transformar, né, vai ser igual a quantos milímetros? 1 metro é igual a quantos milímetros? Então, eu vou vir aqui e eu vou lá no metro. O metro tá aqui, o milímetro tá aqui. Para eu sair daqui e andar para cá, eu tô andando da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita eu multiplico. Então, eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, né? Eu andei 1, 2, 3 casas. Então, eu vou pegar esse número aqui, 1, e vou multiplicar por 1000. 1 vezes 1000 é 1000. Então, aqui eu sei que 1 metro é igual a 1000 milímetros. Talvez vocês já sabiam isso de cabeça, né? E 32 metros? Bem, 32 metros. Eu vou sair daqui do metro, mesma coisa, e vou andar para milímetros. Então, é vezes 10, 100, 1000. Vou multiplicar por 1000. Então, 32 vezes 1000, 32 mil. Assim que a gente faz a conversão. Ok? E se fosse de metro, essa é uma pergunta da letra B. E se fosse de metro para centímetro? 1 metro tem quantos centímetros? Aí eu vou voltar lá e vou dar uma olhada, tá? Metro para centímetro é da esquerda para a direita, ó, nessa direção aqui. 10, 100. Então, para transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar esses valores por 100. 1 vezes 100 é 100. Então, 1 metro tem 100 centímetros. 17 vezes 100... Gente, para multiplicar por 100, eu ando com a vírgula 2 casas para a direita. Como aqui não aparece a vírgula, eu só acrescento 2 zeros. Eu venho aqui e acrescento 2 zeros, tá? Só isso. Multiplicar por 100 é muito facinho. Então, 17 metros é igual a 1.700 centímetros. Ok? Mais exercício para a gente fazer, para a gente entender melhor, né? Outro exercício que eu selecionei foi da página 96, tá? Página 96, exercício 4. 2 exercíciozinhos da letra A. Né? Ela tem 4 pedacinhos, eu vou pegar 2 desses. Aqui eu quero transformar de metro para quilômetro. Eu tenho 2.000 metros e eu quero saber 2.000 metros é igual, é a mesma coisa que quantos quilômetros, tá? Fazer essa conversão. Você vai lá na sua tabelinha e você vai olhar o que você está querendo fazer. Você está querendo de metro, cadê o metro? Aqui o metro. E andar até quilômetro. Ó, metro para quilômetro. Primeira coisa que a gente tem que entender é se está andando para a direita ou para a esquerda. De metro para quilômetro é para a esquerda. Se é para a esquerda, eu divido. Aí eu vou olhar por quanto.
Ó, divido, ó, por 10, por 100, por 1000. 10, 100, 1000. Gente, multiplicar por essas potências de 10 ou dividir por essas potências de 10, na verdade é só andar com a vírgula, né? Então, se eu divido por 1000, significa que eu tô andando com a vírgula aqui, ó, a vírgula tá sempre no final do número. Quando ela não aparece, ela tá aqui. Eu tô andando com essa vírgula 3 casas para a esquerda, igual eu fiz na minha tabelinha lá. Então, aqui, ó, 10, 100, 1000. A vírgula fica aqui. Então, isso aqui é número 2, 2,000. Não precisa escrever todos esses zeros que estão depois da vírgula, né? Eles não têm valor. Então, eu posso só colocar que isso aqui é 2 quilômetros. 2 quilômetros. Só isso. Aqui também é de metro para quilômetro. Então, eu também tenho que dividir por 1000. Aí, eu venho aqui, a vírgula está aqui no final, eu vou dividir por 1000. Divido por 10, divido por 100, divido por 1000. Fica 152,000. Que é a mesma coisa que só você escrever 152. Ah, professora, mas eu quero escrever 152,0. Não tem problema, tá? Não tem problema, é o mesmo número. Tá bom? Só que não fica muito bonito a gente colocar esse, quando é muitos zeros depois da vírgula, tá? Coloca só ou o número inteiro assim, ou então só um zerinho depois da vírgula. A letra B já está pedindo para transformar de centímetro para metro. De centímetro para metro. Aí, de novo, você vai lá na tabelinha e você vai procurar. Aonde está o centímetro? O centímetro está aqui. Eu quero transformar para metro. Eu estou andando para a direita ou para a esquerda? Daqui para cá. Ó. Para a esquerda, né? Então, eu vou dividir por 10 por 100. Ó, uma casa, duas casas. 10, 100. Então, eu venho aqui e vou dividir esses números por 100. 100 é andar duas casas para a esquerda, ó. Divido por 10, divido por 100. Vai ficar 2,5. Ou 2,50. Se você quiser colocar esse zero aqui, significa a mesma coisa, né? A gente aprendeu no semestre passado que esses zeros aqui, quando eles sobram à direita, eles não fazem diferença. 400 centímetros para metro. Mesma coisa, vou dividir por 100. 10, 100. Então, fica 4. Então, fica a mesma coisa, 4 metros, né? 400 centímetros é igual a 4 metros, porque eu dividi por 100. Beleza? E aí, meninos, como último exercício aqui, página 98, exercício 10, como eu estava falando com vocês, né? Trata de litro. Então, 15 hectolitros é quantos litros? Essa tabelinha, vocês podem fazer ela. Vocês podem pegar um papelzinho chamex, fazer bonitinho, deixar no cantinho lá dentro da sua apostila, para sempre que você for fazer o seu exercício, você ter essa tabelinha para olhar. Porque senão, você toda hora tem que ficar voltando página para ficar olhando ela. Então, eu vou pedir para todo mundo fazer, tá? Tabelinha assim, ó, desse jeitinho aqui que a tia fez, tá? É facinho de fazer e fica muito mais fácil para resolver as questões. Mas olha só, de hectolitro para litro. Então, eu quero sair daqui e vir para cá, tá? De hectolitro para litro, eu ando para a direita. Direita é multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 100. Ó, 10, 100. Duas casas. Então, eu venho aqui, pego 15 e multiplico por 100. Multiplicar por 100, basta você repetir o 15 e acrescentar 2 zeros. Então, fica 1.500 litros. Facinho, né? E a letra B fala assim, de decâmetro para metro. Aí você faz a mesma coisa, vai lá na colinha, procura decâmetro para metro. Decâmetro para metro também é para a direita, ó. Tá andando para a direita. Então, eu multiplico uma casinha só. Então, eu multiplico por 10. Então, eu venho aqui, pego 52. Já que eu estou multiplicando por 10, eu acrescento só um zerinho. Então, isso aqui é 520 metros. Beleza? Só mais esses dois outras alternativas para a gente fixar melhor, tá bom? 76 mil metros para quilômetro. É em, né? Ficou faltando aqui, ó. Em quilômetro, né? Então, vamos lá. Metro para quilômetro. Metro tá aqui, quilômetro tá aqui. Para eu andar da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, eu divido. Então, eu vou dividir.
E aí, meninos, como para multiplicar, para transformar, né, de metro para quilômetro, eu tenho que dividir por 1000, eu venho aqui, 10, 100, 1000, que dá 76. Então, eu sei que são 76 quilômetros, tá? Não precisa escrever 76,0, pode deixar só 76, que é mais bonito. E a última, 65.000 mililitros para transformar em litros. Então, você vai vir na colinha, você vai olhar. De mililitro para litro, eu estou dando da direita para a esquerda. Então, 10, 100, 1000. Vou dividir, né? Porque da direita para a esquerda é divisão. Dividir por 1000. Então, eu venho aqui, 10, 100, 1000. Divido por 1000. A vírgula para aqui, ó. Então, fica 65 litros. Meninos, e assim a gente conclui o assunto de hoje, que é sobre conversão, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês pratiquem e guardem, por favor, anotem as dúvidas que vocês tiveram a respeito desse conteúdo para a aula de manhã, tá bom? Beijos, boa tarde, boa noite e bom dia amanhã para vocês. Tchau, tchau.